Olá! Estamos de volta com As Cunhãs, o seu podcast de política do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas cunhãs jornalistas joviais. A Inês Aparecida, que é a mais jovial de todas. Oi, Inês! Menina jovialíssima, né? Muito demais. Mas até que eu estou mesmo aqui me recuperando, porque eu estou em outro território, gente. Estou gravando aqui diretamente de Teresina, Piauí, uma cidade que eu adoro, que eu amo, tenho ódio quando a pessoa diz assim, vai para Teresina e vai aguentar o calor? Sim, como se só aqui no mundo tivesse calor. Pois nem tá, tem até vento, viu? Teresina, na casa da minha filha Amanda, com o meu genro Moisés, 3 netos, é pouco? Moisés, Alice e Matheus, é pouco? Tá muito aqui, legal, bem Inês. Jovialíssima, bem jovialíssima. Isso, é a vovó Inês, tá 100% vovó Inês. Tá. E claro que a gente tá com a Evelyn Rebouças. Oi, Evelyn. Oi, Camila. Inês, estou tão satisfeita de tu estar aí. Estou feliz mesmo. Obrigada. E estou vendo que o clima tá bom, né? Cada vez mais jovial. E um beijo para os curumins e cunhanzetes que estão aqui conosco em mais um episódio. Isso. Estamos na véspera do 7 de setembro, meu povo, com o coração na mão mais uma vez, né? Afinal, sobram ameaças entre os golpistas, mas, de repente, a data em si mereceria um olhar diferente, né? Afinal, faz 200 anos que o Brasil deixou de ser colônia de Portugal, ou seja, são 200 anos de independência. Só que não é de hoje que essa data foi capturada pelos setores mais à direita do espectro político. Vamos falar um pouco disso, refletindo sobre a memória, né, sobre como a memória dessa data foi sendo construída e contando histórias do contexto da independência que muita gente não conhece. E também vamos trazer a visão dos candidatos ao governo do Ceará sobre o 7 de setembro e comentar um pouquinho quais são as nossas expectativas em relação a essa data amanhã, né, neste 7 de setembro deste 2022. Ai, meu Deus, ninguém sabe o que vai acontecer, né? Bom, antes de começar, vamos ao lembrete sobre o financiamento do podcast. As Cunhãs é uma produção totalmente independente, realizada com apoio de assinantes maravilhosos. Para se tornar um assinante também é bem facinho, gente. Pode ser pelo site apoia.se/ascunhaspodcast ou pelo Pix para a chave ascunhaspodcast@gmail.com. Com qualquer valor, gente. A partir de qualquer valor você já apoia as Cunhãs, mas a partir dos R$10 por mês você passa a ter direito também a receber um episódio extra exclusivo todo mês. E ainda participa da gravação. A gente realizou a gravação desse mês já e foi fantástica, maravilhosa como sempre, com a participação de muitos ouvintes, muita gente nova chegando. A gente, inclusive, quer deixar um cheiro imenso pra galera. Muita gente antiga também que todo mês tá lá com a gente e a gente troca uma ideia incrível. Então, não esquece que é bacana, tá? E aí, se você for contribuir pelo Pix, não esquece de deixar o seu e-mail na descrição do pagamento, para a gente poder entrar em contato depois, tá bom? E siga a gente nas redes sociais, Instagram, Twitter, YouTube, As Cunhãs Podcast. Agora sim, bora começar! Vamos começar pela expectativa desta data, né, deste 7 de setembro de 2022. Lembrando aqui, a gente estava conversando antes de iniciar a gravação, e no ano passado a tensão estava muito maior, né? A gente estava morrendo de medo de um golpe mesmo. Aí aconteceu aquela micareta lá em Brasília, mas rolou até certo ponto, algum nível de ameaça, né? Caminhões que foram lá na porta do Supremo Tribunal Federal, muita gente realmente querendo o golpe militar, e teve até aquela turma que ficou bem decepcionada porque não houve o golpe, né? E depois aí saíram várias gravações, filmagens da galera reclamando e se dizendo decepcionada, chateada com o Bolsonaro que ele não deu o golpe. E este ano aconteceu já muita coisa, né? Então, fora as ameaças de sempre, teve aquela carta, aquela manifestação de vários juristas, o pessoal da USP, assinada por 1 milhão de pessoas no país todo, que foi lida no dia 11 de agosto, uma carta pela democracia. Depois teve
a posse do Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral, e teve a ação contra aqueles empresários golpistas que no grupo de zap deles estavam lá conclamando o golpe. E, aparentemente, a gente pode esperar o quê? Tá de boas? Ou a gente, de repente, ainda vocês sentem que há risco de acontecer alguma coisa que não deve acontecer nesse 7 de setembro? O que você acha, Inês? Menino, eu acho que realmente, como a gente estava conversando, a tensão está menor. Mas eu, pelo menos, ainda tenho medo, porque a gente está sabendo das notícias que correm no submundo, né, da extrema-direita. Inclusive, a gente leu ontem, a também leu, a notícia, acho que foi no UOL, não sei, né, nos grandes jornais, na grande imprensa, dizendo que o Cramunhão estava convocando os ministérios, gente dos ministérios, ou seja, os servidores federais, os empregados, os cargos de comissão, para ir para a rua, obrigando o pessoal a fazer manifestação, certo? Também eu tenho amigos que ficam me mandando mensagens dizendo que recebem de outras pessoas, inclusive de gente da Justiça Federal, com medo, porque diz que circula aí no meio desses zaps, desses grupos de zap dos tiozinhos, como a gente chama, os tiozinhos de direita, os brocos, umas coisas assim bem militares, eles fazendo onomatopeia de tambor, de marcha, de clarins, umas coisas esquisitas, convocação mesmo. Eu acho que não vai ser assim zero, acho que não, mas eu acho que também não vai ser aquela manifestação assim muito poderosa, muito vigorosa, não. Principalmente, a gente já está sabendo que também o pessoal está com a bola mais baixa por causa das pesquisas, né, que indicam o Cramunhão assim, bem caindo, bem atrás do Lula. Mas, por outro lado, pode ser que esses números até favoreçam, né, a essas pessoas, aos 28% dele, os 30% dele, a se animar e ir para a rua para mostrar força. Quer dizer, é uma coisa dúbia, né? A gente não sabe se os números podem favorecer a arrefecer a manifestação ou se pode até fortalecer nesse sentido. Não, vamos mostrar que a gente ainda está forte, vamos, aquele golpe. Mas ele usa o 7 de setembro para isso, está usando o coisa ruim lá. Fedorento. Eu concordo que realmente o clima é outro, né, em relação ao ano passado. Ano passado a gente estava, de fato, muito tenso, né, e eu confesso a vocês, meu povo, que se esse ano, em 2021 eu pensava, né, se esse ano está sendo assim, avalie em 2022 no ano eleitoral. E o que eu percebo realmente é que há, óbvio, um cuidado, um sinal de alerta acendido, mas aquele temor em relação a 2021, a gente não está vendo, não. Teve aquela flopagem mesmo, né, dos atos de 2021, e como a Camila relatou aí, vários episódios que talvez tenham botado aí um paninho morno. Não sei se isso também é impressão de bolha, mas eu acho que não, viu, gente? E é o seguinte, essa iniciativa que a Inês citou, né, de o governo enviar um ofício para todos os ministérios, estimulando os servidores a participarem, mandaram lá um documento, né, e botaram tipo uma planilha para os servidores interessados preencher os nomes e dos acompanhantes, caso quisessem participar lá do 7 de setembro em Brasília, numa área mais restrita. Isso daí, gente, sabe, é meio que sintoma de desespero, tipo assim, bora encher aqui para demonstrar força. E o interesse tanto é demonstrar força, obviamente, no ano eleitoral, quanto responder àqueles manifestos pró-democracia de agosto, né? Então, eles vêm com tudo. Um detalhe que eu destacaria é o seu Alexandre de Moraes, que deve estar muito de olho, né? Não sei se todas viram, mas o bonitinho do Bolsonaro voltou a atacar o Xandão esses dias. Sábado passado, ele no Rio Grande do Sul, num evento, disse que quem autorizou aquela operação da Polícia Federal contra os empresários bolsonaristas, incluindo um daqui do Coco Bambu, é vagabundo. Chamou de vagabundo, de novo, o Alexandre de Moraes. E depois, para ele, não é xingamento, né, gente? Não. Que loucura isso. É elogio. É vagabundo. Então, o Xandão deve estar aí com aqueles olhos bugalhados dele, só de olho no que vai rolar nesse 7 de setembro. Aí, só para terminar, os principais, né, que são São Paulo e Brasília. São Paulo vai ter um ato na Avenida Paulista, e aí estão prevendo 13 caminhões de som, com vários grupos aí
antidemocráticos, tem gente até que defende a monarquia, aquele povo bem broco, como diz aí. Broco, que só. E o desfile militar do 7 de setembro lá em Brasília também, a gente não sabe onde é que o Bolsonaro vai falar, realmente eu não sei como é que vai ser a participação dele. Estaremos acompanhando na medida do possível, né? Com certeza. Maravilhosa data. Com certeza. Qualquer atualização a gente coloca no Instagram, gente. Então fica de olho lá. Porque, enfim, né? A gente está gravando antes, não tem jeito, e vamos acompanhar, torcer para que realmente seja mais fraca, seja até risível, que a gente ache graça. E não é pela data em si, sabe, gente? Porque esse episódio a gente pensou assim, poxa, são 200 anos, é uma data importante, uma efeméride, né? Tem um significado para o país, só que foi capturado pela direita. Então a gente se sente até constrangido de comemorar uma data dessas. E, de fato, quem é de esquerda vai para a rua, vai ficar novamente ali quietinho e tal. Poucos talvez vão acabar indo para fazer um contra-protesto, enfim, né, para reforçar. Camila, deixa eu só te interromper e aproveitar e dizer que os atos da oposição, da galera de esquerda, estão sendo marcados para o dia 10, tá? Uhum. Pois é, porque para não se confundir, né, para não ficar dando volume para esse pessoal falar que foi maior do que foi. Tem sentido isso aí. Mas aí eu fiquei assim, a grande coisa na cabeça, né? Por que essa data foi capturada pela direita? Por que isso está acontecendo? Há uns anos, eu já participei, já fui a alguns desfiles de 7 de setembro, a trabalho, né, especialmente, para cobrir mesmo como jornalista, e sempre acontecia, né, há alguns anos já acontecia o desfile militar e depois do desfile militar o grito dos excluídos, em geral ali realizado pelos movimentos como MST, MTST, as comunidades campesinas. A galera ia para a rua para se colocar também, tipo, e no próprio local do desfile, então não era uma coisa integrada, não havia uma exclusão dos movimentos sociais, pelo contrário, havia inclusão. Isso era bonito de ver. Agora o negócio está assim, tá uma tensão que o que aconteceu, né? Aí, para falar disso, a gente buscou ajuda não é das universitárias, das professoras universitárias, né? A gente foi atrás de historiadoras maravilhosas que nos ajudaram a relembrar, a contar um pouquinho dessa significação, né? De como essa data acabou sendo construída e como algumas coisas foram deixadas de lado, foram esquecidas e outras foram exaltadas. Para começo de conversa, a gente foi falar com a Ana Rita Fonteles, que é historiadora, professora do programa de pós-graduação em História da UFC, e mais importante de tudo é cunhanzete, então assim, não tem o que dizer, né, Ana Rita, Ave Maria. E ela fala da construção da memória do 7 de setembro ao longo do tempo, né, e de como ele tem sido usado politicamente, então não é de hoje. Pois vamos ouvir, e aí é legal porque a Inês depois vai contar um pouquinho as histórias que ela lembra também. Vamos ver aqui. Oi, cunhãs, muito bom falar com vocês nesse podcast que eu tanto gosto e acho necessário, debatendo aqui as comemorações do bicentenário da independência do Brasil, né, que chegam ao seu ápice agora no 7 de setembro, numa conjuntura tão preocupante, né, para a democracia brasileira, a partir justamente das tentativas de apropriação da data e das suas comemorações pelo presidente Jair Bolsonaro, presidente e candidato à reeleição, que vem utilizando a data como uma forma de mobilização dos seus apoiadores e também de demonstração de força contra os seus adversários, né? Ele não é o primeiro dirigente, ou mesmo membro de grupo político, né, ou de setor da sociedade a se apropriar dessa efeméride com objetivos políticos específicos, né? A gente também viu apropriações semelhantes e usos semelhantes no centenário da independência, em 1922, quando se dizia da necessidade de apresentar o Brasil ao mundo moderno, alinhado aos países desenvolvidos, cheio de potencialidades, com uma história sem maiores controvérsias, maiores percalços, com um povo pacífico, né? Apto a participar, vamos dizer, desse mundo moderno. A ditadura militar no Brasil, né, a ditadura civil-militar, na verdade, em 72, também se apropriou bastante, né, explorou bastante a efeméride nos 150 anos da independência, né, a partir das mobilizações e das comemorações em torno do milagre econômico, né. Vivia-se um ambiente de euforia realmente, né, embora esse milagre ele tenha se mostrado pífio, né. Mas naquele momento eles conseguiram, os militares, com o apoio de setores civis também,
de vários setores civis, eles conseguiram engajar, de fato, setores da população numa ampla mobilização. Foram pelo menos aí 5 meses de comemorações que envolveram taças de futebol, desfiles cívico-militares, produção de filmes, de publicações, também desfiles pelas capitais dos despojos, né, de Dom Pedro I. Não é a primeira vez, né, agora Portugal cedeu o coração, mas os despojos estão enterrados aqui em São Paulo, né, no Museu do Ipiranga, aqui no Brasil. E eles passaram por todas as capitais também nessa perspectiva de mobilização. E alguns historiadores apontam, vamos dizer assim, o sucesso desse empreendimento, né, com a utilização de vasta propaganda, aproveitando também um diálogo com a tradição cívica, né, do Brasil em relação ao 7 de setembro. Afinal de contas, ele já havia uma tradição de comemoração da data, mas também com essa euforia, aproveitando essa euforia em torno do chamado milagre, certo? Então, o Bolsonaro ele não inova nesse sentido. Uma correção que a Ana Rita mandou foi que os despojos de Dom Pedro I não estão realmente no Museu do Ipiranga, mas na cripta imperial no Parque da Independência. Então é lá em São Paulo também. E, gente, eu fico com pena desse homem. Primeiro trouxeram o corpo dele, né, os restos mortais, lá de Portugal, para isso aí, para os 150 anos. E agora trouxeram o coração, e aquele coração inchado, Ave Maria. Gente, totalmente desrespeitando, muito macabro, muito achei macabro. Terrível. Como é que alguém acha legal um negócio desse, pelo amor de Cristo? Pois é. Inês, tu era jovem, uma jovem moçoila no Sesc Cinquentenário, né? Conta aí como é que estava. Eu acho ótimo, vocês me defendendo, né? Em 1972, eu estava vendo agora 200 anos de menina, eu me lembro desses 150, eu já tinha 20 anos, meu povo. Era 72, mas eu me lembro demais. Sim, para falar dos restos mortais, antes de falar do 72, do pobre do Dom Pedro, criatura, isso é um espírito muito desassossegado, só pensa no espírito dele lá, fala da minha Nossa Senhora, lá vai meu coração, lá vai meus pedaços de cor. Não, meu povo, deixa esse homem em paz. E esse coração foi justamente o cramunhão que queria se aproveitar, né, também, para trazer esse coração, eu nem gosto de ver. Sim, mas nos 150 anos, no Sesc Centenário, eu já tinha 20 anos e eu já estava na Universidade Federal do Ceará. Mas me lembro, realmente, era uma euforia, parecia um carnaval, sabe? Tudo só falava no Sesc Centenário, tudo era Sesc Centenário. Até eu aprendi lá, né, que Sesc Centenário é 150 anos. Foi demais. E nunca me tirou da cabeça, eu sabia cantarolar até hoje. Ave Maria, o hino, criatura, tinha um hino, assim, bem ufanista, sabe? Bem, assim, marcial, tipo marcha de soldado mesmo. E uma das que interpretava, com aquela voz cheia de R's e tudo, e a voz bem da época, era Ângela Maria. A gente até resgatou um trechinho. Pois é, naquele tempo era a ditadura militar, né? Uma ditadura militar mesmo, e se aproveitou, e como disse a Ana Rita, para passar para a população brasileira aquele clima de euforia que o Brasil era maravilhoso, ou você ama, ou você deixa, tudo mentira, né? Começar da universidade, que em 72 fizeram unificação, todo mundo fazia um vestibular e entrava para fazer 6 meses de matérias básicas, tudo igual. Só se viu assim, porque a gente ficou amigo de gente de todo modelo. Na minha sala tinha 100 alunos, 100, numa sala do básico, 100 alunos, que ali eles iam ou para economia, ou para jornalismo, como eu fui, para medicina, para física, para química, 100 alunos dentro de uma sala. Isso foi a grande avanço, né, da ditadura militar em 72, do ministro Jarbas Passarinho, fiz até música com ele. Fala, Inês, conta. Diz logo. É censurada, é? Essa escola em que estou, lascada e fudida, era o sonho maior de toda a minha vida. Aí a gente regia um coro. Era o sonho maior de toda a minha vida. Era parodiando aquela música do Melo, Funeral de um Lavrador. Pois sim, mas deixa eu falar. Em 72, essa grande euforia, este Brasil maravilhoso, era esta porcaria aí, certo? 72, a gente fez, e o mundo troando, todo canto, fazendo comemoração desse centenário. Pois até a música a gente não tirou, arranjou um trechinho, bota aí. Vamos ouvir um pedacinho da Ângela Maria cantando. É ridículo, ridículo.
centenário da independência, potência de amor e paz. Esse Brasil faz coisas que ninguém imagina que faz. É Dom Pedro I, é Dom Pedro do grito, esse grito de glória que acorda a história. A vitória nos traz na mistura das raças, na esperança que uniu o imenso continente, nossa gente, Brasil. Sesc Centenário, e vamos mais e mais na festa do amor e da paz. Sesc Centenário, e vamos mais e mais na festa do amor e da paz. Pronto, tá bom. Ei, Ele incentivava amor e paz, né? E o Brasil faz coisas que ninguém pensa que faz, como esse trecho aí? Menina! O Brasil faz coisas. O bicho arrochado esse Brasil, viu? E você realmente, você rima Sesc Centenário com extraordinário, você pode rimar. Arranjar uma rima para Sesc Centenário. Mas, enfim, aí a Ana Rita fala também da forma como essa memória foi sendo construída com a exclusão de indígenas, negros, pobres, né, a memória do 7 de setembro, né, e como as comemorações sempre foram usadas em diferentes momentos por políticos, né? Então, a gente falou agora dessa questão aí de 72, mas antes já tinha sido, o Getúlio já tinha feito o uso político dessa data também. Pois vamos ouvir o que ela fala. Tem uma imagem analisada por uma historiadora chamada Júlia Junqueira que ilustra muito bem essa relação das comemorações oficiais em torno da independência do Brasil com o povo brasileiro. Quando ela fala dos protestos, né, que foram realizados e dos questionamentos sofridos pela inauguração de uma estátua no Rio de Janeiro em 1862. É uma estátua equestre de Dom Pedro I, que está ali na praça, ou que hoje chama Tiradentes, mas que se chamou Praça da Constituição, e Dom Pedro empunhando ali a espada em cima do cavalo, e na base dessa estátua estão ali algumas figuras de indígenas, né, alguns animais da fauna brasileira, e aí que alguns jornalistas, escritores nos jornais teriam questionado, né, como essa estátua tinha sido apresentada, afinal de contas, o que é que esses indígenas e esses jacarés tinham feito pela independência, né? Uma prova de que a narrativa que confere exclusivamente a Dom Pedro I essa iniciativa, né, da ruptura com Portugal, como exclusivamente dele, exclusivamente individual. Mas é interessante também a gente pensar em outros momentos em que esse povo ele é reprimido, né? Ele é visto como um povo a ser educado, a ser instruído através das comemorações em torno da independência. Assim, podemos dizer que um grande incentivador dessa forma de olhar, né, e de comemorar foi o próprio Getúlio Vargas, né? Durante o Estado Novo, ele implementa a Semana da Pátria, né? E reúne os jovens em estádios de futebol, em grandes paradas cívicas militares, né, a ouvir concertos, justamente nessa perspectiva de ganhar, através da juventude, né, de controlar e ganhar esse imaginário em torno de uma perspectiva do Brasil grande, né, de um povo que colabora, que cumpre o seu papel, e isso também vai estar mobilizado ali durante a ditadura militar, também através desses grandes espetáculos públicos, né, transmitidos também via rádio, via televisão, onde o povo ele aparece como assistente, vamos dizer assim, dessas comemorações, como plateia disposta para algo que foi organizado pelas elites. É muito interessante isso, pensar que a data serviu para esse controle social também. Para fazer com que as pessoas entronizassem na cabeça essa coisa do controle, o bom brasileiro é esse brasileiro que se debruça sobre a pátria, aceita tudo e é obediente e tal. Isso foi sendo fixado na cabeça, né? A gente vê isso. Quando você protesta, quando você se manifesta, você é errado. Assim, é uma coisa que parece que é anticívica, né? E não é. Mas isso fez parte dessa construção dessa memória, desse imaginário, né, em torno também da independência. É muito interessante.
E aí a Ana Rita complementa só contando uma história de como, por exemplo, a independência não foi só realmente o Dom Pedro lá, né, no 7 de setembro, foi muito antes, teve, por exemplo, o caso lá da Bahia, o grito, a independência que rolou lá e que é comemorada agora no 2 de julho, com a expulsão dos portugueses na época, e ela fala da participação de outros setores populares também nesse processo. Vamos ouvi-la. É importante, no entanto, a gente falar de comemorações alternativas e de memórias dissidentes, né, que interpelam essa versão oficial centrada na figura heróica de Dom Pedro I, né, como responsável único pelo processo de independência no Brasil. A gente pode falar da Bahia, onde as comemorações da independência elas não ocorrem no 7 de setembro, mas no 2 de julho, numa alusão ao 2 de julho de 1823, que marca a vitória dos baianos sobre os portugueses na libertação do seu território, né, que inclusive foi tombado como bem cultural em 2006 e também entrou no rol das efemérides nacionais em 2013 por iniciativa da presidenta Dilma Rousseff, onde você tem uma representação ali dos setores populares que participaram ativamente do processo de luta e independência na Bahia, né, caboclos, negros, mulheres. E mais recentemente a gente não pode deixar de falar do Grito dos Excluídos, né? Que começou a acontecer em 94, com a organização da CNBB e participação ali dos movimentos sociais e que questiona os sentidos dessa independência, da exclusão dos setores populares, com reflexos até os dias de hoje. Bacana demais. E é uma parte da história que a gente não conhece, né, Evelyn? Cara, eu acho fantástica essa data ser celebrada, né, na Bahia. É de uma autoestima, de fato, cultural e social muito importante, né? Assim, muita gente teve comemorações, o 2 de julho esse ano foi muito marcante na Bahia, né? E muita gente ficou, gente, o que é isso aí? Independência, papapá. Cara, é uma forma de realmente demonstrar e marcar o tanto de movimento prévio a este grito da independência que rolou, e com negros, com pobres, com mulheres, enfim, eu acho assim, isso para mim é muito do baiano, sabe, de ter autoestima e de se firmar culturalmente, socialmente o tempo todo, e é muito importante, sabe, eu amei essa data, amei. É muito bacana, e tira realmente essa impressão de que só um cara, um português, o próprio herdeiro do trono, né, que chegou aqui e falou, vamos ficar independente e estabelecer um império e pronto, e tudo decidido de cima para baixo. É o que vou dizer, que agora é independente. É o que vou dizer. Aí eu fui falar também com outra pesquisadora fantástica, que trabalha também com pesquisa da época de 1800, né, é a professora Ana Sara Ribeiro Parente Cortez Irfi, que também faz parte do programa de pós-graduação em História da UFC, e ela conta uma história que eu nunca tinha ouvido falar. E talvez uma boa parte dos nossos ouvintes também não tenha ouvido falar. Tu já ouviu, Inês, a história do cerca-igrejas? Não vi, não. Pois é. Os cabras... Vamos aprender. Vamos aprender, porque essa história também é uma outra história, aconteceu no Ceará, faz parte também do movimento, mas de um jeito diferente. E vamos ouvir o que conta a Ana Sara. Nós temos movimentos que vão desde, por exemplo, a própria chegada da família real em 1808 até o 1822. E aqui no Ceará, a gente tem a chamada Revolta dos Cerca-Igrejas, que é deflagrada, sobretudo, no dia 5 de agosto de 1821, quando... De acordo com um historiógrafo que conta um pouco, né, desse momento, o João Brígido, ele diz quando se ouvia um grito de terror na Igreja Matriz, na comarca de Crato, Vila de Crato, quando 800 cabras invadiram a paróquia dessa vila e impediram o que estava acontecendo ali, que era a reunião da junta eleitoral, que deveria designar os eleitores para participar da eleição geral e fazer o chamado juramento à Constituinte. Esse evento ele ficou conhecido como parte do processo de independência no Ceará, as reivindicações de uma população que é parte desse processo de independência. E ficou conhecido como uma rebelião
dos cerca-igrejas, né, que ocorre nessa capitania do Ceará, em que essa rebelião se denomina, por exemplo, se remete à prática dos rebeldes de cercarem as igrejas, de invadir, impedindo a votação, ameaçando eleitores, destruindo urnas, destruindo os materiais de votação. Anos mais tarde, em 1830, por exemplo, essa participação política dessas pessoas que são camponeses, né, nesses eventos, foi destacada pela elite local como a caracterização de um império dos cabras, ou a tentativa de fazer um império dos cabras, um império que tivesse não nos portugueses ou na elite senhorial uma força, mas nos cabras. Esse era o grande medo dessa revolta dos cerca-igrejas. Gente, é uma história... Já começa ela contando que esse pessoal, então, esses cabras que faziam parte desse... que realizaram essa revolta, eles miraram em urnas, miraram em votos, eles foram para cima disso, impediu uma votação em 1821, numa época que já se falava em independência no Brasil, que já tinha uma história lá em Portugal, já tinha retornado para lá o Dom João VI, o negócio estava pegando fogo e aí rolou esse negócio. Mas vamos entender mais um pouquinho quem eram os tais cabras, porque tem algumas semelhanças com o contexto atual. Eu acho muito interessante isso, como a história é muito cíclica, gente. É preciso entender que essa revolta não é uma revolta, né, meramente local, simplesmente local, ou uma revolta que acontece ali na Vila do Crato e que não tem reverberações maiores. Elas são, por exemplo, resultado das reações ocorridas com a Revolução do Porto, em 1820, e o próprio retorno do Dom João VI para Portugal. E aí acontecem essas manifestações com tumultos na Vila de Crato, na Vila de Jardim também, quando se estavam realizando, né, como eu já disse anteriormente, a escolha dos deputados provinciais para as Cortes de Lisboa. No dia a dia dessas vilas, então, o relato das câmaras dos vereadores dessas vilas dizem que eram pequenos ajuntamentos de cabras que ameaçavam, né, estavam armados, percorrendo a vila e toda a comarca, gritando vivas é o rei, ao nosso Senhor Jesus Cristo, a religião, a Nossa Senhora e a morte da nova lei que eles chamavam Lei do Cão. Ou seja, uma lei que, em seu entendimento, pretendia tirar-lhes as suas possibilidades de vida, alcançando, assim, fazendo com que o braço do governo alcançasse as suas vidas e delimitasse seus espaços de moradia, suas condições de vivência. E aí, de acordo com os relatos da Câmara dos Vereadores dessas vilas, era rapidamente a comarca estava infestada do que eles chamavam de cabroeira, né? Esse grupo de cabras armados. E aí entra também uma questão política local, uma disputa, na verdade, entre liberais e conservadores, quando os liberais diziam que os conservadores, sob o comando do Pereira Filgueiras e do Major Ferreira de Souza, estavam atiçando a cabroeira, como eles chamavam, estavam fazendo com que eles cercassem as igrejas e acabassem com as votações. O que é importante chamar a atenção, na verdade, é a participação dos cabras, e principalmente quem são os cabras, né? Os cabras são uma população que vive nos sítios, pés de serra, e que vão reivindicar a manutenção de suas tradições, de seus costumes em comum. Eles deixam as suas vidas para reivindicar questões que são próprias, que tocam a eles. Então, são populações que são entendidas como populações de cor, eram negros, eram indígenas, eram mestiços da região, armados de espingardas, mas muitos com os seus objetos de trabalho, com seus instrumentos de trabalho, foices, facões, e que passam a reivindicar, né, esse espaço que também é deles, de, por exemplo, dizer não às eleições de 1821 e à junta governativa. E essa participação desses cabras é que precisa ser entendida com cuidado. Eles não eram manipulados, por exemplo, pelo Pereira Filgueiras, eles foram instigados
por seu discurso, ou seja, que uma ascensão de um Estado liberal anularia a proteção paternalista do monarca ao pobre, mas um discurso que tinha o intuito de angariar o apoio popular. Os cabras, na verdade, eles lutavam porque percebiam uma ameaça que era evidente à sua liberdade, com possibilidade de escravização pelos senhores de terra, com medo da tomada de suas terras e a degradação de suas condições de vida. Nossa, gente, que aula. Não, é uma aula, mas o que eu achei mais interessante é que, assim, quando ela começa a descrever quem eram esses cabras e tal, como é que eles agiam, na minha cabeça veio o gado, armado, falando que quer Deus, que é contra qualquer mudança, os cabras queriam uma manutenção da monarquia. Mas aí ela fala assim, totalmente usados ali por pessoas que tinham um viés mais de extrema-direita, né, esse pessoal direitoso, mais conservador, mais pesado, só que ao mesmo tempo ela fala assim, é um erro falar que eles eram manipulados por essa direita. Isso. Foi o que mais me chamou a atenção também, Camila, porque em geral você vê esses movimentos como massa de manobra mesmo, né? E ela ter dito isso esclareceu um pouco assim para mim. Achei importante. Pois é, tinham também as suas próprias reivindicações, não era só orquestrado lá por exemplo, como Pereira Filgueiras, né? Isso. Ela cita aí, estou citando ele porque ela citou. E a nome de rua aqui pertinho. Ali na Pereira Filgueiras. A gente lembra. Mas eles eram pessoas negras, indígenas, pobres, lascados, e eles tinham medo de perder um pouco o que eles tinham. Eles tinham medo de voltar a ser escravizados. E eles eram temidos por essa elite também. Essa elite não queria que eles tivessem muito poder, não. E por isso não havia totalmente assim uma ligação. Então é muito diferente de hoje o gado que é a elite. O gado que vai para a rua, que fica ameaçando a democracia, é a elite. É a elite que não quer que o povo tenha acesso a mais direitos. E não quer perder poder, né? Exatamente. É totalmente diferente, totalmente diferente. Então, eu achei bacana isso aí. E uma coisa muito doida, né? A gente falou da Bahia, sobre essa data que é importante para eles, e, assim, essa é uma parte da nossa história que, assim, olha aí, Inês não conhecia, você não conhecia, acho que muita gente não conhecia de fato, e fazem parte realmente da história. Fazer só observação, a gente, para você ver como o ensino de história é muito deficiente no Brasil, o ensino de história. Um fato desse acontecido aqui no Ceará, no sul do Ceará, na minha terra, no Cariri, no Crato, que agora foi na igreja de Nossa Senhora da Penha, e fiz a primeira comunhão lá. Aí a pessoa não sabe, depois que ela começou a falar, me veio assim à mente vagamente, mas não sabia nada de detalhes. Para vocês verem, nossos cunhanzés e curumins, como o ensino da história é deficiente. É deficiente e ele tem uma tendência a realmente excluir qualquer movimentação popular. E aí a gente fica na cabeça assim, não, o Brasil é um país diferente, não teve muito conflito, tudo aconteceu dessa forma muito pacífica, a independência foi assim, depois a proclamação da República também não teve guerra, e não foi bem assim não, gente, teve conflitos, teve situações muito tensas, teve luta, teve consequências dessas lutas. Tudo isso, e a pressão social foi importante para que todos esses eventos, né, que a gente coloca aí, demarca como, no caso, a independência e tal, para que tudo isso acontecesse realmente. Não foi só a boa vontade, mesmo a abolição, não foi a bonitinha lá da Isabel que decidiu declarar a abolição e tal. As coisas não são assim, simplesmente, só que a gente aprende dessa forma. É um viés muito equivocado desse ensino de história nas escolas, né, que precisaria mudar urgentemente, mas aí quem é que se interessa por isso, né? Para dar consciência social para as crianças e jovens? Como assim, né? Como assim? Ainda bem que, né, figuras, né, como Ana Sara, Ana Rita, se debruçam sobre isso, eu acho que tem uma participação e uma contribuição que é crucial, né? Crucial. Nessa mudança. Crucial para mudar isso em algum momento. E aí, vamos passar, porque assim, uma das minhas questões ali para as historiadoras, pedindo ajuda, né, as professoras universitárias, era, e mulher, né, teve participação de mulheres e tudo, como é que foi isso, né? Então, a gente já viu que teve movimentos populares que foram importantes. E tem uma mulher também, não é cearense, mas foi radicada no Ceará, é pernambucana, radicada no Ceará desde muito jovem, que se tornou uma figura importantíssima no processo também de independência do Brasil, que é a Bárbara de Alencar. E muita gente já ouviu falar dela, mas pouca gente sabe também a história dela, né? Então acho que é legal a gente falar um pouquinho, e para isso a gente foi atrás da Daniele Telles,
que é mestre em História pela Universidade de São Paulo e que estuda a Bárbara de Alencar, e ela traz umas informações bem interessantes mesmo da Bárbara. Vamos ouvir o que ela fala. Olá, Camila, Inês e Ebele. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz em poder participar dessa edição do Cunhãs para falar de um assunto tão importante. Esses numerosos participantes um pouco esquecidos do nosso processo de independência. Bom, a personagem que eu trago aqui hoje, a pernambucana Bárbara de Alencar, é muito oportuna para a gente discutir dois aspectos importantes desse acontecimento que foi a independência do Brasil. O primeiro aspecto é o fato de que a nossa independência foi fruto de um acúmulo de experiências anteriores a 1822. Afinal de contas, a Bárbara participou ativamente de um movimento que ocorreu 5 anos antes da proclamação da independência, a Revolução de 1817, um movimento que ocorreu em Pernambuco e no Ceará, que funcionou como uma espécie de ponto de não retorno e agiu como um acelerador do processo de descolonização. Outro aspecto é que a nossa personagem é uma mulher, e isso nos permite entrar em um lugar ainda pouco visitado quando falamos da independência. A Bárbara, como eu disse, era pernambucana, mas se mudou muito jovem para o Ceará, e lá se casou com um comerciante português, José Gonçalves dos Santos. Eles tiveram 4 filhos, e um deles teve uma importância mais destacada nos eventos que a gente vai comentar aqui hoje. O José Martiniano de Alencar, seu filho caçula, que foi líder do movimento de 1817 na capitania do Ceará. A Bárbara tinha 57 anos de idade e já era viúva quando seu filho mais novo proclamou durante uma missa a República na Vila do Crato. A conspiração foi duramente reprimida e acabou sendo derrotada. Os revolucionários, entre eles José Martiniano, seu irmão Tristão Gonçalves e a própria Bárbara, foram perseguidos e presos pelas tropas da coroa. A Bárbara aparecia como a única mulher entre os nomes relacionados como culpados por participarem da Revolução. E ela foi acusada de não ter impedido as ações do seu filho, de ter queimado papéis que seriam comprometedores, de afrontar a figura do rei, dizendo-se rainha, de chamar de tolo um ouvidor da região que não aceitou participar da Revolução e de dizer que não haveria quem fosse capaz de prender os que tomassem parte no movimento. Mas o fato é que ela acabou sendo presa, ficou 3 anos detida e só em 1820 foi libertada. Mas logo a vida de Bárbara seria sacudida novamente. Em 1832, durante a Guerra Civil causada pela revolta de Joaquim Pinto Madeira, que foi um dos legalistas que lá em 1817 perseguiu a matriarca dos Alencar, a Bárbara precisou fugir às pressas do sítio onde vivia, pois a região estava sendo tomada pelos revoltosos restauradores que pediam a volta de Pedro I ao trono brasileiro. Naquele mesmo ano, em 1832, a Bárbara morre aos 72 anos de idade. Reivindicada como a primeira presa política do Brasil, ainda que tal título seja pintado com carregadas tintas, a Bárbara foi levada a um dos lugares mais privilegiados da memória nacional, através de uma lei sancionada por uma presidenta que, por combater a ditadura civil-militar, também foi uma prisioneira política, um paralelo que nos parece inescapável. Foi em 2014 que Dilma Rousseff, então presidenta, sancionou a lei que levou o nome de Bárbara ao Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves, em Brasília. Bom, tentar responder a pergunta sobre quem foi a Bárbara de Alencar é se deparar com uma mulher cujos ecos de suas ações e pensamentos nos foram narrados em chaves típicas do seu tempo. Os discursos sobre ela nos mostram um lugar social delegado às mulheres, que era o de membro fundamental da célula máter da ordem tradicional, a família. Não há como negar a existência de uma concepção de ordem natural profundamente católica, na qual era destinado à mulher um papel subalterno e vinculado às funções de mãe e esposa. No caso da Bárbara, ambos os papéis foram arregimentados. O de mãe zelosa, que deu origem ao clã dos Alencares por pessoas simpáticas à sua figura, e por parte de seus inimigos, uma mulher que não cumpriu como deveria o papel de uma viúva, já que havia o boato de que a Bárbara teria tido uma relação amorosa com o padre Saldanha. É claro também que a Bárbara pertencia a uma elite da terra, que era inclusive possuidora de escravos, mas que, dentro e atravessando os limites de ação dentro do contexto em que ela viveu, ela se engajou fortemente na Revolução de 1817. E aqui é importante termos em mente a impossibilidade da criação de um amálgama analítico que englobe a vida das mulheres brancas, escravizadas, libertas, indígenas, pobres e ricas, que em várias regiões da colônia e depois do Império buscaram ampliação de direitos e reconhecimento político e social. A Bárbara foi uma mulher que buscou pensar e fazer política, se movimentando e articulando relações em uma sociedade construída sobre as bases de um sistema desigual. Ô Inês Aparecida,
podemos dizer que a Bárbara botou um boneco grande na época. Ela até rainha, ela se declarou rainha. E vocês, só para lembrar, observar, essas coisas assim relevantes, essas revoltas, tudo acontece no Cariri, né? O Cariri realmente... Crato! Era! No Crato, aí eu para não ser muito bairrista, aí eu expando para o Cariri. O Cariri realmente sempre foi uma região combativa, sempre de acontecimentos, né? E Bárbara de Alencar, muita gente pensa mesmo que ela é cearense, mas ela nasceu no Pernambuco, ainda província de Pernambuco, e morreu em terras do Piauí. Na época, ela era Piauí. E só outra curiosidade, o Paulo Coelho, o escritor, que escreve... Escritor, para você dizer que é Paulo Coelho, ele claro, Paulo Coelho. Eu acho que não precisa, Inês. Da sexta geração, descendente, ele já é a sexta geração de Bárbara de Alencar, sabia? E ela também, a avó do José de Alencar, né, do escritor, né, também. E o Paulo Coelho é a sexta geração descendente da Cunhã bonequeira, viu? E tu viu os ataques como sempre, atacando as mulheres, que ela era mãe não sei de quem, a pessoa tem que escolher uma mulher, rapaz. Já isso. Eu fiquei imaginando assim, ela nessa época, ela já tinha uma certa idade e tudo, né? 50 e poucos anos, e botou mesmo quente, fez tudo que tinha que queimar papel, bora queimar papel, bora xingar os caras lá. Fantástica, pô, que maravilhosa. Obrigada, viu? Quero agradecer aqui a Ana Rita, a Ana Sara, a Daniele, maravilhosas, deram uma aula de história para a gente aqui, acho que para os ouvintes como um todo, né? Aprendeu muito, Evelyn? Mulher, demais. Eu vou reouvir os áudios tudinho, vou ouvir de novo o episódio para poder aprender mesmo valendo, porque foi realmente as cunhãs também é cultura. História, cultura. Olha aí. E adorei aquele jinglezinho engraçado do Sesc Centenário. Muito engraçado. Eu me lembro, tenho ódio porque eu me lembro. Tem ódio que me lembro. É que vem na minha cabeça. Não, foi a gente falar desse negócio que a Inês... Aí pronto. Depois todo dançando. Nossa. Aí, Evelyn, tu falou com os candidatos, né, sobre a data, os candidatos aqui do Ceará, o que eles estão pensando do 7 de setembro, né? Inclusive com o seu new best, Capitão Wagner, né? Vocês parem com isso, viu? Vocês parem com essa putaria de best de Capitão Wagner. Inclusive, eu não sei se ele saiu da entrevista da TVC muito feliz comigo, não, mas saiu, assim, foi uma entrevista, a gente até comentou, viu, gente? Vocês que não são assinantes, perderam o episódio exclusivo que a gente contou um monte de bastidor dessas entrevistas na TVC. Por vocês assinem, viu? Porque aí vocês recebem o link. Exatamente. Mas só comentando bem rapidamente, que foi realmente assim, o Capitão Wagner, ele é uma pessoa de bom trato, muito educado, muito polido, então, assim, no best, acho que não, mas também foi uma boa interlocução, a gente se ressentia muito de não conseguir, às vezes, uma interlocução mais direta com esses setores, né, com os grupos mais à direita. E eu acho que abriu, assim, uma janela, a gente vai, enfim, tentar em vários episódios, a gente vai ficar tentando realmente falar com ele, pegar as opiniões dele, porque acrescenta e porque é uma oportunidade de questioná-las, né? O pessoal ficou frescando muito, Evelyn, mulher, tu toma um banho de sal grosso depois para tirar energia ruim, mas assim, para quem é repórter e jornalista, gosta de entrevistar, né, aquele que você, enfim, quem pensa diferente. E, enfim, o que a gente quis saber dos candidatos é como é que eles estão vislumbrando aí a data, né, o 7 de setembro. Mandamos perguntas essa pergunta específica eu fiz ao Capitão Wagner após a sabatina da TVC, e a gente quis saber também as opiniões do Elmano e do Roberto Cláudio. Tivemos a resposta do Elmano, a gente vai já puxar, mas do Roberto Cláudio até agora não tivemos. Se a gente receber alguma resposta, a gente insere aqui, né, Camila? Isso. Mas vamos lá. Perguntei para o capitão, começando por ele, sobre esse viés golpista, né, que a direita traz sobre o 7, até pedi a opinião dele, inclusive porque aliados dele, né, ecoam esse discurso. Vamos ouvir o que ele falou, depois comentamos. Todo 7 de setembro eu vou para o desfile lá na Beira-Mar, cumprimentar as pessoas, os amigos, quem faz parte do desfile e as pessoas que assistem. Isso aí para mim, uma prática anual, toda vida eu faço isso. Depois disso eu vou seguir minha agenda normal. A gente não pode estimular qualquer ato
que desrespeite as instituições. Eu tenho dito muito que os candidatos nesse momento têm um papel vital para evitar qualquer ato mais radical, seja de um militante, seja de um aliado, e desestimular esse radicalismo é algo que eu tenho como prioridade durante esse período. Tenho respeitado muito a imprensa, em todo evento eu tenho enaltecido a presença da imprensa e tenho dito que a gente precisa respeitar, inclusive quem pensa diferente da gente. Ninguém é obrigado a pensar igual a mim, nem minha mulher lá em casa pensa tudo igual a mim, então temos que respeitar quem pensa diferente da gente e não vou estimular qualquer ato. Espero que aqui no Ceará e em todo o Brasil não haja qualquer ato que especule desrespeito às instituições. Mais um movimento do capitão se distanciando do discurso bolsonarista, né? Bolsonarista. Mais um movimento. E vocês viram o detalhe, pelo menos eu notei. Lá em casa, nem eu nem minha mulher pensamos do mesmo jeito. Sim. Ele bota a mulher dele para fazer foto, botar no Instagram, né? Momentos de abraço, de confraternização com o Cramunhão, e ele se distanciando. Foi uma discussão que a gente fez, viu, Curumins e Cunhazetes, no episódio exclusivo, sobre esse movimento do Wagner, que pelo menos no discurso, né, isso tem desagradado muito os bolsominion raiz. Ele vai tentando se distanciar, se descolar dessa radicalização discursiva do Bolsonaro. Falou sobre direitos humanos na entrevista da TVC, criticou esse radicalismo e o golpismo em torno do 7 de setembro. Outra coisa que ele falou também na entrevista que nós fizemos pós-sabatina com ele, disse que caso venha a ganhar a eleição, eu perguntei qual seria o perfil de secretário de segurança que ele gostaria de ter, né? E ele falou que não pode ser alguém com esse papo doidinho de bandido bom e bandido morto. Então, é uma coisa para a gente prestar atenção, esse distanciamento, pelo menos no discurso, daquele tom bolsonarista raiz. E é claro que ele está sendo pressionado e o povo já está dizendo, pois vai perder voto, né, entre os bolsominions. Também perguntamos a opinião do Elmano de Freitas sobre a data. Ele já faz um discurso mais contundente contra mesmo o golpismo, né, e vamos ouvi-lo. Agradecer também ao Daniel Sampaio, né, que é o assessor dele, que me atendeu muito prontamente, e agradecer ao Elmano também pela participação. Olá, aqui é o Elmano, queria dar um grande abraço às cunhãs, minha querida Inês Aparecida, a Eble, Camila, dizer que esse tema que vocês estão nos propondo sobre o 7 de setembro, os símbolos nacionais, essa é uma data que nós comemoramos a independência do Brasil e, ao mesmo tempo, nós nos relacionamos com o símbolo da nossa pátria, seja a nossa bandeira, seja nosso hino, e eu sou daqueles que acham que são patrimônios culturais de todo o povo brasileiro, não de um pedaço do povo brasileiro, não de uma parte do povo brasileiro, não de um partido de pessoas do nosso povo, mas de todo o povo, de todas as pessoas, das mais variadas ideologias, crenças, raças, idade, gênero, ou seja, são símbolos que representam o nosso povo, a nossa nação. E penso que no dia 7 de setembro, todos nós, evidentemente, devemos saudar esse momento importante da nossa vida nacional, momento em que nós deixamos de ser colônia de Portugal e passamos o nosso processo, até hoje que nós continuamos, que é um processo de construção de um país soberano, de um país com inserção no mundo, uma inserção altiva, que tivemos essa experiência com o presidente Lula na presidência do Brasil e que infelizmente perdemos no último período essa altivez, tendo hoje um presidente que bate continência à bandeira americana. Nós somos aqueles patriotas que temos muito orgulho do nosso país, da nossa história e fundamentalmente ao lado daqueles brasileiros e brasileiras que lutam por uma nação soberana em que o povo brasileiro é a prioridade do nosso projeto, é a prioridade do crescimento, é a prioridade da nossa inserção no mundo. Queria mandar um grande abraço a cada um de vocês e dizer da minha alegria de poder estar aqui conversando com vocês e da minha honra e admiração por cada um de vocês. Um grande abraço, um beijo no coração. Primeira participação do Elmano aqui nas cunhas, viu? Primeira participação. Roberto já esteve, né? Roberto já esteve em entrevista com a gente, mas o Elmano nunca tinha aparecido. E interessante, né? Ele aproveita para ressaltar o Lula, né? E fazer uma crítica ao Bolsonaro, assim, realmente um discurso muito afinado, né, com a eleição presidencial, muito sempre trazendo a questão nacional para o discurso dele. Eu achei que isso é de se destacar. E é isso, né, gente, assim, reivindicar esses símbolos nacionais. O PT está fazendo isso na campanha de televisão, pelo menos no primeiro programa, você viu o verde e amarelo,
na propaganda. Você viu o verde e amarelo, você viu a bandeira nacional. No adesivo que tem Lula Alckmin, tem a bandeira nacional. Então, acho que o PT está tentando reforçar isso, resgatar isso, e a gente tem que reivindicar mesmo. Pena que hoje você acaba se confundindo com o gado, né? Mas, cara, é um processo, esse resgate é um processo. Aqui o Conde diz o seguinte, acabando a eleição, acabando o segundo turno, vai ter a Copa em novembro, né? No dia seguinte, o Cramunhão perdendo, ele vai sair daqui, vai comprar uma camisa do Brasil verde e amarela, vai dar amarelinho, porque aí vai voltar a usar. E é isso, gente, vai fazer o quê? Realmente, esse é o momento que tá meio complicado, mas esses símbolos são nossos. São nossos. E a gente perdeu o status de patriota, né? A esquerda Não, nós somos contra o Brasil. Patriotismo, que absurdo. Conseguiram fazer isso, gente. Olha, essa coisa simbólica e de signos, a direita souberam manipular muito bem. Aí é um processo mesmo, um resgate disso. É o processo. Pois agora vamos para o momento do desabafo, o momento do recadinho, que é o momento Discunhã. Vamos lá, temos uns Discunhãs bons, porque não deu para inserir no programa, a gente vai aproveitar agora. Vai, Inês Aparecida, manda o primeiro que é fantástico. Criatura, o do Moro, né, menina? Olha, eu achei tão bom. Deus me perdoe de aflorar esse meu lado mau, né? Esse meu lado mesquinho. Mas eu adorei aquela busca e apreensão do material do Sérgio Moro, de candidato, e vamos e convenhamos, foi por uma coisa irrisória. A Justiça Eleitoral manda botar o nome do suplente de senador em tal tamanho e ele botou menor. Então, por conta disso, foram na casa dele. Mas por que foram na casa dele? Porque ele, inteligentemente, como né, uma pessoa inteligente, botou a casa dele como sede do comitê. Olha como é inteligente. A sede do comitê. É uma jaula para Moro, jaula. Aí é burro mesmo, gente, pelo amor de Deus. Tudo que ele fez, que ele pensou, deu errado. Eu só me lembro dos planos do Cebolinha. Cebolinha, tudo que ele faz é errado. Nada, não deu certo. Queria derrubar o Lula, prender o Lula para ser ministro, para depois ser presidente, mas nada, tudo errado. O Molo. Né? É o Cebolinha. Pois olha, aí agora, e outra coisa, lá embaixo nas pesquisas no Paraná veio dele, né? Eu adorei, meu Discunhã hoje é feliz, embora seja assim, né? É do mal, né? Mas é feliz. Mas eu só fiquei pensando assim, gente, o pessoal que fez o Santinho lá, que fez o material de campanha, não é profissional nisso, não? Para cometer esse erro idiota. E assim, é normal ter busca e apreensão para recolher material que esteja em situação irregular. E assim, isso acontece toda eleição. Agora, foi na casa dele, porque de casa, né? O Jaula botou o comitê na casa dele. É de matar mesmo. Maria. Ai, meu Deus. Ô, Jaula. E para quem não sabe, ele é candidato ao Senado, é isso? Candidato ao Senado pelo Paraná. Tá atrás do Álvaro Dias, uns 10 pontos percentuais, segundo as últimas pesquisas. Gente, mas deixa eu me recuperar aqui desse molo do plano do Cebolinha, porque eu ainda estou rindo aqui. Mas, enfim, esse não presta, não. Bom, gente, o meu Discunhã é da chegada, finalmente, dele na campanha. O consertador de adutora furada, o dirigidor de retroescavadeira, Cid Gomes. Estava muito sumido, né? Todo mundo perguntando cadê Cid, e ele finalmente nesse fim de semana apareceu em campanha nas ruas, cabelo longo, né? Assim, muita gente comentando que a imagem dele está um pouco desleixada. Eu já tive uma amiga que achou ele bonito do jeito que ele está. Enfim, isso aí não vem ao caso. O fato é que ele foi para a rua, né? Adesivando carros, entrou mesmo assim para valer nessa questão de militância, com o detalhe, né? Adesivo só para Ciro Gomes, o irmão, e para Camilo Santana, candidato ao Senado. E, gente, isso é muito simbólico, né? É uma demarcação de que estou com Ciro, mas não concordo com as críticas de Ciro a Camilo, a quem ele chama de traidor. Né, Camilo até agradeceu nas redes sociais, falou lá do irmão Cid Gomes, então deixa muito clara a posição divergente do Cid em relação ao Ciro nesse quesito aí. Não fez campanha ainda para Roberto Cláudio,
né, meu povo? E ele deu uma entrevista, assim, entrevista super repercutiu, dizendo que, eu achei maravilhoso, ele dizendo que não vai se colocar neste primeiro turno, vai deixar para o segundo, porque quer ser o cupido de uma reaproximação entre PT e PDT. E deixa claro que o racha foi totalmente contra a vontade dele. Né? Aí fica muito claro aquilo que a gente já comentava, né, meninas? Que ele não quis aparecer para não expor o Ciro, ele viu que o Ciro estava tomando a frente desse negócio e não ia peitar o irmão, que é candidato a presidente, papapá, não podia ser exposto negativamente. Então, o Cid entra, para a frustração dos Roberto Claudianos, não pede voto para o Roberto, e todo mundo sabe, né, gente? Se o Cid entrasse nessa articulação, isso daria um novo fôlego para a campanha do Roberto Cláudio, que está bem, né? Segundo algumas pesquisas, está bem em segundo lugar, mas que realmente frustra essa ausência mais enfática do Cid. Não é enfática, não, essa ausência mesmo do Cid na campanha dele. Eu achei importante você ter falado dessa questão da demarcação que o Cid faz em relação ao Camilo, né? Demarcar a diferença e a discordância com o Ciro, isso é um fato, mas não abandonou o Ciro. E é isso que muitas vezes as pessoas não entendem, né? Quando a gente fala da crise familiar, é nesse sentido, não é que eles abandonaram o Ciro, eles querem o Ciro presidente, eles, assim, tanto o Ivo também estava adesivando, né? O Ivo, que é prefeito de Sobral, o Cid, senador, eles estão apoiando o Ciro, o irmão. Mas há uma crise familiar que, como família, vai se desfazer. Uma hora isso eles vão ficar tudo bem, mas é isso. E a crise, o nome da crise se dá, né? O ponto principal é por causa do Camilo e por causa do Roberto Cláudio. Isolda. Enfim, Isolda. Isso aconteceu. Mas eles vão passar o Natal juntos, vão cantar juntos. Vão. Daqui para lá tá tudo certo. Fernandes, qual é o teu discunhame, irmã? O meu é só observação que a gente levou também no episódio exclusivo dos ouvintes, dos nossos assinantes maravilhosos, que é sobre essas divergências muito gritantes entre pesquisas eleitorais que estão circulando aqui no Ceará. Então, a gente teve pesquisa que mostra o capitão Wagner com 40% dos votos e bem à frente do segundo lugar, e aí um segundo lugar que seria do Eumano de Freitas, que teria passado o Roberto Cláudio, e temos outras pesquisas que mostram uma situação bem mais equilibrada. Empate técnico, né? Entre Roberto Cláudio e Capitão. Exatamente, empate técnico entre Roberto Cláudio e Capitão, e o Eumano um pouquinho atrás, ainda em terceiro lugar. É confuso isso, as pesquisas no Ceará demoraram a começar, porque estava indefinido, não tinha definição. O Eumano foi praticamente na véspera do encerramento do prazo que foi lançado candidato ao governo do Estado, então não tinha como fazer pesquisa. Quando começaram agora, estão começando aos poucos, tem poucas que dá para comparar com elas mesmas, né? Então a do IPEC, por exemplo, não dá para comparar. Então, assim, é muito cedo para a gente cravar como está a situação no Ceará. Agora, uma impressão que me dá, tá? E aí eu acho que eu estou de acordo com a Inês, a Ebre diverge. Pelos movimentos dessas pesquisas que surgiram, dá a impressão de que pode estar acontecendo um movimento de queda do Capitão e ascensão dos outros dois, do Roberto Cláudio e do Eumano. Isso acontecendo, eu acho que vai ficar tão embolado, assim, a gente vai para a eleição, no dia da eleição, sem saber direito quem vai para o segundo turno. Eu estou com essa impressão, sabia? Enfim, mas vamos acompanhar as próximas, né? Posso só falar minha divergência? Pode. Não, é só para dizer que eu só não concordo porque eu não me sinto segura para concordar justamente por causa das divergências de pesquisa. Porque você não consegue comparar e porque elas estão dando números muito conflitantes. Então, não é nem que eu acho que o Capitão não está caindo, pode ser que esteja, eu só não consigo fazer essa leitura com segurança. É só essa minha divergência. Ok. E agora os alôs, beijos, cheiros. Vamos para os beijos? Vai, Inês, manda. Eu vou mandar para Tadeu Nogueira, de Camusim. Ele manda mensagem, tudo. Aí ele faz inveja a gente, que ele manda umas imagens da orla de Camusim, criatura. Coisa mais linda. Ele disse que fica caminhando, só para fazer inveja a gente. Na beira lá da menina, coisa mais linda, na orla do Camusim, escutando as cunhãs. Pois então, pronto. Continue fazendo inveja a gente, Tadeu Nogueira. Beijos, abraços, cheiros para você. E também para Vinícius Cesário, que é de Baturité, certo? Vinícius Cesário, um cheirão, viu, Curumim? Faz um tempão que eu não vou para Camusim, viu? Deu vontade agora, deu vontade. Ele fica só fazendo inveja, está dando alguém. Ave Maria. E tu, Ebele Rebouças, tem cheiros?
Olha, é um cheiro bem geral para os curumins e cunhanzetes que acompanharam nossas entrevistas na TVC. Foi muito legal a repercussão, assim, muita gente comentando no Instagram, no Twitter. É tanta gente que não vou conseguir citar os nomes, mas tanto na entrevista do Roberto Cláudio, que a Inês participou, do Capitão Wagner, que eu participei, do Elmano, que a Camila participou, a gente teve adesão e muito carinho, assim, do nosso público, que é muito massa, né, gente? É muito massa. Então, um beijo para vocês tudinho e continuem aí conosco. Eu quero deixar 2 cheiros atrasados de parabéns, que eu me sinto super mal, devia ter mandado na semana passada, não mandei, agora, enfim, foi uma semana de atraso, para os meus amigos Gilson Alexandre e Fátima Evilene, um casal maravilhoso que mora lá em Portugal, e que fez aniversário, um faz no dia 29, outro faz no dia 30 de agosto, assim, é um casal mesmo, virginiano da gema, os 2 se juntaram, não tem como combinarem mais. Então, eu quero deixar o meu cheiro e parabéns novamente por esse novo ano de vida para vocês, que seja muito cheio de realizações, que vocês conquistem tudo que vocês buscam. E vou deixar cheiro também para 2 assinantes cunhanzetes maravilhosas, a Karina Lima da Fonseca, mandou um cheiro, a gente devolve. Cheiro, minha querida, cheiro. E a Janaína Braga Souza, que diz que ama a gente, também um cheiro para ti, viu, Janaína? Obrigada pela parceria aqui, por estar com a gente fica muito feliz, viu? E é isso, né, meu povo? Pronto, vamos encerrando. Foi boa a aula de história, gostei. Hoje foi para diferenciar um pouquinho, só política pura, a gente tem que parar às vezes para fazer esse tipo de reflexão mais, sei lá, não é lúdica, mas é mais contextual, né? Mais ampla, né? Sem ser tão focada no momento, porque tudo tem consequência, né? As coisas vão se repetindo às vezes porque a gente para de refletir sobre essas coisas. E vamos só deixar os créditos. Então, essa edição, claro, vocês sabem, então, ela existe também muito pelo apoio dos assinantes e das assinantes, então a gente reforça aqui, se você quiser também se tornar um assinante das Cunhãs, é tranquilo, é fácil, pode ser pelo site apoia.se/ascunhaspodcast, então pelo site você pode fazer até com cartão de crédito, ou então mandar um Pix para a chave ascunhaspodcast@gmail.com, qualquer valor, a partir dos R$10 por mês, recebe o episódio extra. Na produção do episódio estamos Euzinha, Camila Fernandes, Inês Aparecida e Ebele Rebouças. No apoio às redes sociais temos as meninas maravilhosas da empresa Ponto Indie. A trilha sonora é a música Barroada Gagá da banda Breculê. E é isso, meu povo. Até a próxima semana, viu? Cheiro! Beijos. Beijos.